Oh, glória. Pai do Senhor, igreja. Eita, Deus. É com temor e tremor. Eu sempre digo isso porque é a realidade, né? Pai do Senhor, você que está em casa. Quando eu digo que é com temor e tremor, não é só um jargão, porque é a palavra dele, né? E é a palavra dele. Essa palavra que nos norteia, essa palavra que tem que queimar nos nossos corações, que tem que nos direcionar. Então, não é fácil estar aqui, mas eu sempre digo que também é um privilégio, né? Falar dele é um privilégio. Meditar na palavra dele é um privilégio. E Deus é bom. Deus é bom, irmãos. Deus é tão bom que ano passado, quase chegando no final do ano, o Senhor ele me deu uma mensagem, fazendo uma caminhada ali. Eu faço caminhada ali 5 horas da manhã ali naquela praça ali da UPA, né? De manhãzinha, eu moro ali pertinho. E aí eu gosto de manhã cedo porque a rua tá tudo em silêncio. E tem pouca gente. E aí o Senhor ele me derramou uma palavra sobre frustração. E então eu sabia que o Senhor, quando ele me dá uma palavra, eu já sei que ele vai me chamar para pregar em algum canto. Só que olha como Deus é lindo. Você vai entender já por que eu estou falando isso. O Senhor, ele trabalha assim comigo, né? Quando o Senhor, ele começa a falar algo ao meu coração, eu já sei, Senhor, alguém vai me chamar, o pastor Tiago vai me chamar, ou então alguém vai me chamar. Só que olha o que aconteceu. Isso aconteceu ano passado, e eu já tive a oportunidade de pregar aqui, eu acho que mais de 3 vezes, do ano passado para cá. Já fui, né, também convidado para ministrar em outras igrejas. E essa mensagem, ela ficou escondida. Por que eu estou dizendo que ela ficou escondida? Porque todas as outras vezes que eu fui convidada para trazer uma palavra, ele me trouxe uma palavra. E essa aqui eu esqueci totalmente. Por isso que eu digo que ficou escondida. Porque ele tem um tempo, ele tem a hora, ele tem um momento. Então, eu esqueci totalmente dessa mensagem. E aí, na quarta-feira, eu já tinha fugido da terça passada, não podia fugir dessa agora. Na terça-feira, aí na quarta, eu disse, Senhor, me dá uma palavra. Meu Deus, qual é a palavra, Senhor, que tu quer ministrar ali o teu povo? Porque eu entendo, irmão, que nós estamos aqui, quando nós subimos aqui, nós estamos aqui somente para servir a igreja, né? Nós somos só um instrumento. A palavra é dele, a mensagem é dele. E eu sempre digo, Senhor, o que é que o Senhor quer falar com a tua igreja? Porque tu sabe quem vai estar lá. Tu sabe quem o Senhor vai levar para ali. E na quarta-feira, irmãos, veio assim como uma luz mesmo, uma lâmpada. Eu meditando na palavra e o Senhor me trouxe essa palavra. E aí eu me lembro, eu não anotei nada. Eu sou horrível de esboço. Não é nem que eu seja horrível, porque eu não sei, eu não funciono. Anotando, trazer aqui, eu não flui, sabe? Não flui. Né? Então, o Senhor ele vai me dando e eu vou aplicando na minha vida. E eu vou, Senhor, não me deixa esquecer, Senhor, não me deixa esquecer. É assim. Aqui e acolá eu anoto aqui nos post-itzinhos só um ou outro tópico, só para mim não me perder, né? Mas eu não consigo fazer assim. O Senhor ele me dá a mensagem, mas eu não consigo passar para o papel e trazer aqui, sabe? Eu acho muito bonito quem faz isso, né? Eu acho que é mais fácil também, assim. Mas, enfim, na quarta-feira, meditando na palavra, o Senhor me trouxe para esta palavra. E quando eu abri, e quando eu li, eu disse, olha, essa passagem, o Senhor me deu essa mensagem ano passado. Irmãos, o Senhor ele foi desenvolvendo. E ele foi trabalhando em mim. E ele foi me fazendo lembrar das minhas frustrações. Porque eu não gosto muito de tema, mas até um tema o Senhor me deu. Como lidar com as frustrações. Veja só isso. Como é que Deus faz. E aí ele foi me trazendo a minha memória, as minhas frustrações. Sabe? E ele foi trabalhando de um jeito.
E aí, no sábado à noite, vem a missionária Francisca e confirma a palavra e diz e dá uma outra mensagem totalmente. Eu disse, meu Deus, como o Senhor é lindo. Quando o Senhor diz, irmãos, que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, é porque ela é viva e ela é eficaz mesmo. Ela é uma corrente, uma corrente de águas vivas, ela flui. E eu fiquei maravilhada, eu disse, meu Deus, essa mulher extraiu tanta coisa dessa passagem e o Senhor derramou algo tão grande também no meu coração nessa mesma passagem. Que coisa linda que o Senhor faz. E aí hoje de manhã, caminhando, o Senhor vai e fecha o resto da mensagem. Eu disse, Senhor, é porque não era ano passado, não era em outro momento, era para hoje. Então, abra aí em 1 Samuel, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 8 e depois do 9 ao 18. Mas primeiro a gente vai se deter do 1 ao 8. 1 Samuel 1. Vamos aprender, irmãos, hoje aqui, com o Espírito Santo a lidar com as frustrações. É necessário passarmos por frustrações. Frustrações nas nossas vidas nos traz um certo amadurecimento. Então, 1 Samuel, você que está em casa, que pode, abra a sua Bíblia, acompanhe a leitura, porque nada melhor do que a gente estar aqui com a nossa Bíblia aberta e acompanhando, né? 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 8, diz assim: Houve um homem de Ramataim Zofi, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções destes a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Vamos orar mais uma vez, irmãos, por essa palavra? Oh, glória! Pai amado, Pai querido, Senhor, estamos aqui, meu Deus, diante da tua santa, santa e santa, gloriosa presença, Pai, para te rendermos graças. Nós te somos gratos, Senhor, por este manual que o Senhor nos deixou para nos nortear. Sim, Pai, porque a tua palavra é a nossa bússola. É ela quem nos norteia. É por ela que andamos, Senhor. Oh, Senhor, obrigado pela tua palavra. E é por essa palavra que eu oro agora. Senhor, estou aqui tão somente como um instrumento nas tuas mãos, porque eu sei que a palavra é tua. Então, quem vai fazer é o Senhor. Que o teu Espírito Santo venha falar neste lugar. Porque eu sei que não foi à toa que o Senhor deixou essa mensagem encoberta no meu coração. É porque tinha que ser hoje. É porque tinha que ser para este povo que aqui está. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter revelado ela a mim, pela tua misericórdia, ter me dado essa mensagem, Pai, que tanto edificou a minha vida. E eu oro e desejo que edifique a vida também dos meus irmãos que aqui estão, da tua igreja que aqui está, Pai, e dos que estão aqui e dos que estão em casa também a assistir. Em o nome de Jesus, Pai, é assim que eu te oro e que eu te agradeço. Amém, amém e amém. E aí, irmãos, o tema é esse: lidando com as frustrações. Como lidar com as frustrações? E aqui nós vemos 3 personagens, e cada um
lidou de um jeito diferente, diante daquilo que os frustrava. Quando a gente vai lendo aqui a palavra, a gente vê Penina, uma mulher, né, frustrada. Mas, irmã, por que frustrada? Ela tinha filhos, ela tinha filhas. A palavra diz que ela tinha. Ela tinha filhos e filhas. Mas imagine aí uma mulher saber que o seu esposo ali, era nítido que Eucana amava mais a Ana. A palavra deixa claro isso. A palavra deixa claro. Penina sabia disso. Porque se Penina não ligasse para isso, ela não importunava Ana. E aqui a gente vê como Penina usou da sua frustração. Como que ela fez diante da sua frustração? Ela descontava no próximo. Ela descontava na outra. Ela importunava. E aí eu fiquei pensando, eu disse, meu Deus, isso é verdade mesmo. Quando nós estamos frustrados diante de alguma circunstância, irmãos, que não saiu como a gente queria, é normal do ser humano a gente querer descontar nos outros. Quando a gente está chateado, com raiva, a gente quer descontar. E geralmente a gente desconta em quem? Em quem está mais próximo. Né? Seja o marido, os filhos, a esposa, enfim. A gente desconta. A gente descarrega ali a nossa frustração, a nossa raiva, os nossos descontentamentos. E a gente vê Penina fazer isso. E eu fiquei imaginando isso, meu Deus. Eu sempre olhei para a Penina pensando nela uma mulher assim, meio ruim, né? Ai, que mulher ruim. Por que não deixava a Ana em paz? Mas aí o Senhor me trouxe isso à memória, sabe? Quando a gente está frustrado, a gente faz como Penina. A gente desconta no outro, porque é mais fácil descarregar a nossa raiva, a nossa frustração no próximo. Para querer se livrar daquilo. Muitas das vezes a gente não sabe como. Então é mais fácil fazer assim. E aí a gente olha para Eucana. E olhando para Eucana também era um homem frustrado. Mas por que, irmã? Ele tinha 2 mulheres. Ele subia para adorar o Senhor. Ele tinha filhos e tinha filhas. Mas imagine aí Eucana. Diante daquela situação. Uma mulher frustrada porque tinha filhos, mas não se sentia amada. Uma mulher que não tinha filhos, era amada, mas se sentia frustrada. Imagine a frustração de Eucana. Já imaginou aí? E aí a gente vê Eucana fazendo algo que às vezes nós também fazemos. Eu não sei você, mas às vezes a gente vê pessoas ao nosso redor frustradas e nós queremos, com a força do nosso braço, resolver a situação. Nós queremos ir lá, vai ficar tudo bem, não, se acalme, vai dar tudo certo. Assim como Eucana fez. Não, a Ana está chorando porque não tem filho, então eu vou ser melhor. Ana, eu sou melhor para tudo que 10 filhos. Ei, eu vou te dar uma porção dobrada. Então ele tentava ali, com as suas forças, amenizar a frustração de Ana. Só que, irmãos, aqui dali eu acredito que só aumentava. Porque Ana não queria saber daquilo. Então você vê Eucana, com todo o seu amor, tentando ali apaziguar aquela situação. Então, que homem que não ficaria frustrado diante daquilo? Né? Já pensou? Você já se colocou no lugar de Eucana? Isso me trouxe algo na memória de uma cunhada minha, que estava um tempo que não tinha emprego, estava as portas fechadas. E ela já estava sufocada ali em casa. Aí você não aguenta mais estar em casa. E todo mundo chegava para dizer, vai dar certo. Tentava animar. E ela chegou um ponto e disse, eu não quero mais saber de ouvir que vai dar certo. Eu quero que dê certo. A gente ia ali, tentava, mas ela não queria mais saber. Então eu me vi como Eucana, sabe? Tentando ali amenizar a frustração. Só que quem está frustrado, irmãos, não quer saber de nada. Ela quer saber que aquele objeto, aquela coisa que lhe traz a frustração, seja passe, seja concretizado, se resolva, né? E aí eu disse, mas rapaz, não é que é verdade mesmo. E o Senhor foi me trazendo isso à memória. O que nós fazemos diante das nossas frustrações. Irmãos, é necessário a gente entender, né?
E aqui o Senhor deixa claro 3 personagens que fez cada um de um jeito diferente, né? E isso é muito nós. Eu amo a palavra, irmãos, porque tudo que está escrito aqui é bíblico, né? É para nosso ensino, é para nossa demonstração, é para nossa educação. E aí a gente se depara com uma palavra dessa e o Senhor ministra. E se fosse tu ali no lugar de Penina? E se fosse tu no lugar de Ana? E se fosse tu no lugar de Eucano, o que tu ia fazer? Como era que tu ia proceder? E, irmãs, nós iríamos proceder da mesma forma. Sabe, eu me vi nisso aqui. Eu disse, meu Senhor, realmente, é isso aqui que a gente faz no dia a dia. E aí vem Ana, né? E aí vem Ana. Eu acredito que de todas a mais frustrada, né? De tudo a mais frustrada, porque não tinha filhos, porque tinha uma pessoa que a incomodava, tinha um que tentava resolver, mas não tinha jeito. Por que não tinha jeito? Porque a palavra é clara. O Senhor tinha lhe cerrado a madre. Foi o Senhor a houvesse deixado estéril. Foi o Senhor. Não era Eucano, não era problema dela, não era nenhum problema de saúde. A palavra é clara. O Senhor lhe cerrou a madre. E o que é que Ana e o que é que Eucano podia fazer diante disso? Nada. Então imagina a frustração de Ana, né? A porção dobrada que ela recebia não resolvia aquilo, irmão. E ainda piorava, porque a outra via ela recebendo a porção dobrada e ainda irritava mais ela ainda, né? Ainda servia de motivo para a outra descarregar a sua frustração em cima dela. Então, eu fiquei, Senhor, por que às vezes isso acontece com a gente? E aí a gente vê que, às vezes, irmão, a frustração ela acontece nas nossas vidas para nos amadurecer mesmo. Porque o Senhor, Ele adia sonhos nas nossas vidas. Para quê? Para quando Ele acontecer, a gente venha a dar valor. E venha acontecer do jeito que Ele quer. Porque nós queremos no nosso tempo. A frustração nada mais é do que você querer algo no seu tempo, que não aconteceu. Você às vezes ora para o seu esposo se converter, você ora para uma porta ser aberta, você ora por uma cura. E foi nisso que o Senhor ministrou ao meu coração hoje. Pela manhã ele finalizou isso, essa mensagem no meu coração, sabe? Quando Ele trouxe a minha frustração, de eu orar por 2 anos que a minha irmã esteve enferma, eu orar para que o Senhor curasse, orar para que o Senhor curasse, orar para que o Senhor curasse. Mas o Senhor não quis curar, o Senhor quis levar, o Senhor quis a morte. Que frustração diante disso. Mas, Senhor, eu oro por tanta coisa, mas eu vejo tanta coisa sendo resolvida. Os irmãos me pedem oração, eu oro e eu vejo a coisa acontecendo. E aí? E quando você ora por algo que é tão necessário, que é tão importante para você, e você não vê acontecer como você orou, como você pediu. Isso é frustrante. Só que ao mesmo tempo que é frustrante, essa palavra, ela trouxe um alívio. O Senhor, Ele já tinha me dado o alívio do luto, como eu já testemunhei aqui, né? O Senhor tirou a minha dor, tirou o meu luto. Mas veio isso à memória, sabe? Das vezes que eu orei, que não fui atendida, e aí? E o que fazer diante disso? E o que fazer quando o Senhor resolve não atender às nossas orações? E o que fazer diante de quando eu oro por algo e não acontece? Eu peço oração ali, peço oração acolá e eu não vejo nada acontecer. Essa palavra fica tão clara que às vezes o Senhor Ele tem que adiar sonhos nas nossas vidas por um bem maior, por um algo maior. E a gente vê isso claro nos versículos seguintes do 8. E aí eu quero trazer para você o que Ana fez diante da frustração dela. Diante daquele quadro, o que Ana fez?
Do versículo 1 ao 8, a gente vai vendo o desenrolar dessa história, mas a gente vê que Ana só chorava. Ana só chorava. Ana só chorava. E aí depois a gente vai ver que Ana ela toma uma atitude. E aí a Ana passa o quê? A chorar, mas a orar. A chorar não ali diante daqueles que lhe frustravam. Ela passou a orar e a chorar diante de Deus. Daquele que pode e que podia resolver o problema de Ana. Do Deus que nada é impossível. Do Deus que cerra a madre, mas que abre madre. Do Deus que faz a ferida, mas que sara a ferida. Do Deus que coloca a enfermidade, sim, Deus coloca às vezes enfermidade. Mas Deus também que tira a enfermidade. Deus que coloca no deserto, mas Deus também que tira do deserto. E não só tira, passa pelo deserto conosco. Então Ana entendeu para quem que ela deveria buscar. A quem que ela deveria ir. Para quem que ela deveria ir. E aí a gente vê, do 9 ao 18, acompanhe comigo, quando Ana ela decide orar. Quando eu e você decidimos orar pelaquilo que nos frustra, pelaquilo que nos arranca choro, que nos arranca uma dor, veja aí o que acontece. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição, a petição que lhe fizestes. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Olha o poder de uma oração. E aí eu me lembrei da ministração da minha amada irmã que trouxe aqui na terça-feira passada, que ficou no meu lugar, que falou sobre o poder da oração. Irmãs, a oração, ela tem exatamente esse poder aqui. E antes de eu desenrolar aqui, eu quero que você atente para uma coisa. Ana, ela orou, e Ana, ela não saiu como ela entrou. A gente vê aqui que Ana, no versículo 9, ela entra, no versículo 10, ela entra, ela se levanta e vai para o Senhor orar e chorar com amargura de alma. Ali ela expõe ao Senhor toda a sua frustração, tudo aquilo que lhe causava dor, que lhe causava amargura, tudo aquilo que impedia até dela comer. Ela derrama de amargura
de alma. E aí, hoje pela manhã, eu meditando ali na minha caminhada, o Senhor derramando. E aí o Senhor me leva lá para Filipenses. Filipenses 4, 6, que vai dizer, ei, tudo aquilo, todas as tuas petições, as tuas orações, as tuas ações de graça, as tuas tribulações, tudo isso, leva para o Senhor em oração. Derrama no Senhor, derrama ao altar do Senhor em forma de oração. E eu vi Ana fazer isso. E eu vi Paulo me admoestando a fazer isso também, lá em Filipenses, né? Irmãos, nós temos que proceder assim, como a palavra nos orienta. Quando eu orei aqui e disse que ela é bússola, porque ela é bússola para nossas vidas. Essa palavra é que nos norteia. Irmão, tu não sabe o que fazer com o que tu está passando? Deus sabe. Deus sabe. Está difícil? Está doído? Está angustiante? Deus sabe o que fazer, então leva para Ele. Põe a tua alma, derrama ela, nem que seja em amargura de alma. Mas fala com o Senhor. Fala com o Senhor, porque Ele é o único que pode resolver. Ele é o único que pode nos dar solução. É como eu já disse, Ele é o Deus que faz e desfaz. Então a gente vê Ana fazendo isso. Não, eu tenho que me tomar aqui uma posição. Chega de só chorar. Chega de só ficar frustrada. Só ficar triste. Eu vou levar o que está aqui me incomodando ao Senhor. E aí você vê Ana fazendo isso. E você vê ali que mais uma vez vem outra frustração para Ana. Você imagina aí Ana orando diante do Senhor. Só ela e Deus achando ela isso. Se derramando ali com toda a sua alma. E aí chega uma pessoa e lhe diz que você está embriagada. Já imaginou isso? Já imaginou isso? E não é assim que acontece conosco também, irmão. Não é assim que acontece quando a gente está ali servindo a Deus bem direitinho, mas às vezes as coisas não saem de conformidade com o que nós queremos ou com o que os outros querem. E algo de ruim nos acontece, a primeira coisa que querem dizer é o quê? Vixe, a irmã está em pecado. Já imaginou você ouvir um negócio desse? Você olhar para você, ver que a situação que você está passando, você está ali se derramando ao Senhor, tentando viver uma vida justa, porque algo não saiu, né? Porque alguma coisa lhe acometeu de ruim, aí vem outro e dizer, é porque está em pecado. Te avalia aí. Já imaginou que frustrante isso? Né? Está aqui, a nossa vida está aqui, irmãs. O nosso dia a dia, o nosso cotidiano está aqui. Isso acontece conosco também. Só que aí Ana, ela não foi. Não, ela só disse, não, meu Senhor. Não, você entendeu errado. Ei, Ana sabia o que ela estava fazendo. Então ela não deixou aquilo lhe intimidar ou lhe incomodar, não. Ei, não, meu Senhor. Eu estou aqui, a tua serva está aqui em amargura de alma, derramando todas as suas ansiedades diante do Senhor. E ali ele se redime, né, e diz, vai e faz conforme foi te pedido. E aí a gente vê que Ana, ela se levanta, no capítulo 18. Assim a mulher se foi no seu caminho e comeu. E o seu semblante já não era mais triste. A oração, ela tem poder de nos levantar. A oração, ela tem poder de mudar a nossa vida. Ela tem o poder de mudar o quadro. Ah, mas irmã, mas a senhora não acabou de dizer que orou pela cura da sua mãe? Mas mesmo assim o Senhor aprove levá-la? Sim, aconteceu. Mas aconteceu segundo o Senhor queria. Não segundo eu queria. Eu orei. Mas assim como a gente louva aqui, que se ele curar, ele é Deus, se ele não curar, ele é Deus, se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, a gente tem que colocar também em prática. Eu orei sim. Orei. Mas e o que foi que Deus fez diante da minha frustração? Ele me ajudou a lidar com o luto. Aquilo não me derrubou, aquilo não me entristeceu,
Aquilo não permitiu que eu deixasse de servir o Senhor. Ele me consolou. Ele foi o meu consolo. Então, simplesmente, ele não atendeu o que eu queria, porque não eram esses os planos dele. Mas, diante daquilo que ele tinha, ele me ajudou a passar. Então, isso é Deus, irmãos. Isso é Deus, irmã. Continue orando pelo Josué. Continue colocando. Porque ele é Deus, ele faz do jeito que ele quer, irmã Chiliane. É do jeitinho que ele quer. É necessário, eu tenho certeza que você já cansou, né? Mas continue orando. Eu tenho certeza que você já orou por cura, que não veio. Orou pelo diagnóstico, que não foi o contrário. Mas, minha irmã, Deus tem o tempo certo de resolver. Assim como aquele teve, ele cerrou a madre, e assim como em outro momento ele abriu a Madriana, assim ele vai fazer, eu creio. Porque não é do jeito que a gente quer, não é na hora que a gente quer. E eu tenho certeza que nessas suas idas e vindas, nessa sua labuta de ida e vinda do hospital, nesse seu desgaste, o Senhor tem ministrado ao seu coração. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que essa sua frustração está servindo para um amadurecimento espiritual. Então, tudo nas nossas vidas, irmã, acontece por um algo. Acontece por um propósito. Eu sempre digo isso. Né, irmã Michele? Tudo acontece por um propósito. Não é do jeito que a gente quer. As nossas frustrações servem para moldar o nosso caráter. Serve para a gente amadurecer. Serve para a gente avançar no reino. Serve para a gente se posicionar no reino. E muito mais. Serve para a gente ajudar os outros. Serve para a gente consolar os outros. Diante daquilo que nos aflige, e quando Deus nos dá a vitória, a gente usa daquilo para consolar o nosso próximo. Para ajudar, para abençoar. Por quê? Porque quando o Senhor vem e age naquela minha frustração, e age naquilo que me tira a paz, e aí ele vem me dar a vitória em cima daquilo, pode ter certeza que logo, logo vem alguém, algum irmão passando exatamente a mesma que você já passou. E aí você vai poder aconselhar, vai poder dizer, irmão, eu passei por isso. No meu caso foi assim, assim, assim. Eu tive vitória fazendo assim, assim, assim. Tenta aí, vai que dá certo contigo também. Né? A gente serve de espelho, a gente serve de testemunho, a gente serve de exemplo para o nosso próximo. Porque é isso. Irmãos, quando a gente entende isso, quando a gente entende que é muito mais fácil, em vez de a gente descontar no próximo, em vez de a gente tentar com a força do nosso braço, resolver as nossas frustrações, ou resolver a frustração do nosso próximo, quando a gente entende isso, não, eu tenho que levar ao Senhor. A palavra não diz? Senhor, a tua palavra me disse que eu tinha que estar aqui nos teus pés, que eu tinha que lançar sobre ti as minhas petições, que eu tinha que lançar sobre ti as minhas frustrações, as minhas angústias, aquilo que me tira a paz. Então eu estou aqui, fazendo isso. Agora me ajuda, Senhor. Eu quero assim, mas não é assim não? Pois me ajuda. Pois me ajuda a passar do jeito que o Senhor quer. Me dá a vitória do teu jeito. Quando eu entendo isso, o fardo fica leve. A peleja fica leve. O dia a dia fica mais suave. Dá trabalho, a gente chora. A gente chora. Chora, passei 2 anos chorando nos pés do Senhor. Senhor, cura minha mãe. Senhor, cura minha mãe. Senhor, cura minha mãe. Mas eu sabia que estava nas mãos dele. Eu sabia que ele ia fazer. De um jeito ou de outro, ele ia fazer. E eu sabia que diante daquilo, ele ia me dar a vitória, ele ia me dar a condição de passar por aquilo. E assim ele fez. Então, a palavra de Deus, ela é o nosso norte. Ela tem que ser o nosso norte. E que quando ela passa a ser o nosso norte, a nossa bússola, e quando a gente compreende um pouquinho, quando a gente vai caminhando e vai vivendo aquilo que a palavra nos ensina, e vai tentando viver aquilo que a palavra nos ensina e como devemos fazer, aí a gente passa a servir o reino. Porque a gente tem a vitória, mas não é só para nós. Não. É para a gente servir o corpo de Cristo.
Tudo que vem para nós é para a gente devolver em forma de serviço. Você que aprende um instrumento, é lindo ver esses jovens tocando aqui. Eu disse a Isabela, eu vou aprender a tocar bateria. É lindo ver aquele jovem tocando bateria, o outro aqui, né, o baixo, a guitarra, eu não sei. É lindo. Mas por quê? O Senhor deu o dom. O Senhor fez querer aprender. Para quê? Uma vez que foi aprendido, né, irmão Jean, aqui dedilhando o teclado, vai servir o Senhor. E ficou tão lindo hoje, né? Todo mundo aqui tocando, servindo ao Senhor. As minhas amadas irmãs ali louvando com aquilo que o Senhor deu, com o dom, com o chamado que o Senhor deu. Aí entende, poxa, o Senhor me deu isso, eu aprendi isso, eu vou fazer o que com isso? Eu vou servir o corpo. O Senhor me deu uma mensagem, guardou aqui. Eu vou servir o corpo. Né? É para isso. Uma irmã me pede aqui um conselho. Está aqui, eu vou servir o corpo. Conforme for aquilo que o Senhor lhe chamou. Eu sempre falo isso aqui. Porque eu vejo a necessidade da igreja entender isso. E às vezes a gente quer abrir a cabeça e colocar, mas não pode. Então, se a gente não pode, a gente vai repetindo, repetindo e repetindo. Porque a gente não faz assim com nossos filhos, né? Os nossos filhos a gente ensina assim. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, faz assim, faz assim. A gente repete, repete na intenção de eles aprenderem. Principalmente quando é pequeno, né? Então, entenda isso. Aquilo que o Senhor lhe chamou não é para você. O seu talento não é para você. Sirva o corpo. Edifique o corpo. E eu tenho dito isso ao Senhor. Senhor, eu quero edificar a tua igreja. Eu quero ser um canal. Está aqui eu. Eu tenho dito, Senhor, está aqui eu. Eu e minha casa, está aqui nós. Queremos te servir. E servir com zelo. Servir com apreço. Servir com afinco. Não de qualquer jeito. Não de qualquer maneira. Não relaxadamente. E isso demanda um esforço da gente. Demanda um esforço meu, demanda um esforço seu. Né? De orar mais, de buscar mais, de ler mais a palavra. Demanda isso. Porque imagine aí, diante da minha frustração, irmãos, se eu não tivesse essa palavra inculcada aqui nas minhas entranhas, o que é que eu ia fazer? Né? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito, ele traz à memória aquilo que nos dá esperança. E aí, diante da minha frustração, qual foi a esperança que veio? Leva ao Senhor em oração. Todas as tuas petições, leva ao Senhor em oração. Então, a gente vai e obedece a palavra. E faz. Então, é necessário abrir, é necessário ler, é necessário meditar. Para quê? Para quando vier as frustrações, o Espírito Santo trazer a memória. E aí a gente passa a meditar. E aquilo vai nos trazendo alívio ao coração. E vai nos dando estratégias para suportar as adversidades, para suportar as frustrações. Então, meu irmão, entenda uma coisa. Tá difícil? Tá passando por uma frustração? É para a glória de Deus. Não é nada sobre você. É para a glória de Deus. É para um propósito maior. Irmão Carlos, é para um propósito maior. Tá difícil? É para um propósito maior. Guilherme, continue a sua caminhada. Não foi à toa que o Senhor lhe chamou. É para um propósito maior. Há um propósito maior. Há um chamado maior. Há um bem maior. E não é sobre mim, não é sobre você. É sobre o reino de Deus. É sobre Ele. É sobre o corpo dEle. É sobre a igreja dEle. É tudo sobre Ele. Nada sobre nós. Então tá difícil, irmã Rita? Já sabe. Leve ao Senhor as suas frustrações. Leve ao Senhor. Irmão Rafael, irmão Lu, leve ao Senhor. Pastor Tiago, leve ao Senhor. Igreja, leve ao Senhor. Tá difícil? Leve ao Senhor. É simples. Mas ao mesmo tempo que é simples, a gente fica como Naamã. Era simples a cor de Naamã. Mas Naamã queria algo mais trabalhado, mais mirabolante. A palavra de Deus é simples. E às vezes nós dificultamos.
Porque Ele nos ensina. Está frustrado, está angustiado, está difícil, está doendo? Traz para mim em oração. Derrama com amargura de alma. E aí eu me lembrei daquele louvor 577, né, da harpa. Que tudo leve ao altar, né? Toda a tua oração leve ao altar. É lindo quando a gente entende que o que o Senhor quer é que a gente derrame o nosso coração no altar dele. Né, irmão Gilson? É lindo quando a gente entende isso. Quando a gente entende a palavra do Senhor. Quando a gente passa a se posicionar e a praticar, se torna simples, irmãos. A gente vê que não é nada penoso. A própria palavra diz isso. Os mandamentos do Senhor não é penoso. Não estão longe. Não. Então, vamos tentar meditar mais na palavra, buscar mais ao Senhor e derramar. Derramar as nossas frustrações, derramar aquilo que não está nos agradando aos pés do Senhor. Eu tenho uma causa, irmãos, que eu oro desde quando eu me converti. Vai fazer 12 anos agora, dia 25 de agosto. Glória a Deus. 12 anos que eu oro por uma causa. 12 anos que eu estou ali ao Senhor. Senhor, está aqui. Eu já fiz várias listas, vários checklists, eu já fiz o certinho. Mas ainda tem um que está assim. Só esperando. Mas está lá a listinha. Eu, Senhor, eu ainda vou ver um certinho aqui. Para a tua honra e para a tua glória. Eu ainda vou testemunhar. Eu ainda vou dar testemunho desse pedido aqui. Às vezes quer me frustrar, quer sim. Senhor, há 12 anos que eu tenho te pedido isso. E às vezes não quer. Só que aí vem a palavra. Continua derramando. Continua trazendo a minha oração. Porque eu sei o tempo. Eu sei a hora e eu sei o momento. Então, amém, Senhor. Aí traz o alívio de novo. Vem o refrigério de novo. E aí eu começo. Não está aqui, Senhor, de novo. É aqui, diante de ti. Igual aquela viúva. Está aqui. Em algum momento o Senhor vai julgar essa causa aqui. E diante de tudo isso, irmãos, eu quero dizer tão somente isso. Aprenda que nós, como igreja, venhamos a aprender todos os dias a lançar as nossas frustrações como Ana em oração, a derramar nos pés do Senhor. Não só as petições, não só as frustrações, as angústias, as ansiedades, mas também as ações de graças, né? Porque o texto também fala isso. Aquilo que tu também conseguiu, leva também ao Senhor como forma de oração, em forma de ação de graças. Eu sou muito grata, irmãos, ao Senhor pelo que Ele tem feito. O Senhor tem me dado a visão, porque é Ele que tem me dado a visão, sabe? Eu tenho contemplado o agir do Senhor na minha vida, na vida do meu esposo, na vida das minhas filhas. Eu tenho estado grato, eu tenho estado em um estado de gratidão ao Senhor, sabe? Porque Ele tem me feito contemplar a mão mesmo poderosa dEle. E eu tenho dito ao Senhor, Senhor, muito obrigado pelo que tu está fazendo. Muito obrigado pelo que tu está fazendo. Muito obrigado pelo que tu está fazendo. Mas, Senhor, também quando vier um outro momento, porque não é só... Vai vir as lutas. Senhor, que quando vier as lutas, quando vier os dias maus, que eu também consiga contemplar, assim como eu contemplo que o teu agir nessa bonança, né, nesse estado de vitória que eu estou a viver agora, eu também quero contemplar quando vier os dias maus, a luta, as angústias, que eu também esteja olhando para o Senhor, que eu também esteja contemplando o Senhor na minha vida, né? Então eu tenho um estado grata, irmãos. Eu tenho um estado grata, às vezes eu me pego chorando ao Senhor, de alegria, de gratidão mesmo, sabe? Algo que, de olhar para a minha vida, da onde o Senhor me tirou e ver o que Ele está fazendo. Jamais, irmãs, jamais imaginei de estar aqui, de estar pregando a palavra, de estar falando da palavra do Senhor. Mas o Senhor tem feito isso, sabe? E eu tenho dito ao Senhor, Senhor, está aqui eu. Trabalhe em mim, para que eu possa prestar um serviço cada vez melhor ao teu corpo.
Porque é isso. Porque o Senhor me fez entender isso. Não é nada sobre mim. É sobre o Senhor. É sobre a igreja, é sobre o reino. Então, quando a gente coloca isso em prática, a gente não faz a obra do Senhor relaxadamente. A gente tem um temor, sabe? E eu tenho estado com esse temor. Eu tenho dito ao Senhor, não tira esse temor do meu coração. Não tira. Sabe? Esse temor, esse tremor diante de ti, diante da tua palavra. Para que eu possa ser um canal. Para que eu possa ser bênção. Para que o povo olhe para mim e veja o Senhor. Para que o povo veja a mim. E antes de entregar, só um pequeno testemunho que me trouxe à memória agora. Um pequeno testemunho da minha... Assim que eu me converti. Não sei se eu já falei isso aqui. Ô, Glória. Pega aí, amor, a minha harpa. Traz aí. E aí, quando eu me converti, eu disse assim ao Senhor, Senhor, eu quero ser reconhecido como uma mulher de Deus. Antes de eu falar, eu não quero falar nada. Eu quero que os outros olhem para mim e vejam o Senhor em mim. Veja a mudança, eu quero ser conhecida como uma mulher de Deus. Nas vestes, no modo, o Senhor mudou as minhas vestes. Nem saia eu usava. Mas o Senhor mudou as minhas vestes, o Senhor mudou o jeito de falar, o Senhor mudou. E aí, irmãos, eu, nova convertida, fiz esse pedido ao Senhor. Quando eu ia sair do culto aqui e fui passando ali em frente à Assembleia, olha só, eu passei, e um pastor que, depois que eu fiquei sabendo que era o pastor de lá, o pastor Paixão, e eu passei, e eu, até hoje é assim, eu saio dando paz, Senhor, a todo mundo. E as meninas, mãe, e é crente? Eu disse, não sei, mas paz, Senhor. Né? E eu passei e disse, Pai do Senhor. E ele disse assim, Pai do Senhor, varoa de Deus. Irmão, quando ele disse aquilo, hoje é usado assim como um jargão, né? Varão, varoa, enfim. Mas eu, nova convertida, diante do pedido que eu tinha feito ao Senhor, que eu queria ser reconhecida como uma mulher de Deus, e quando eu disse, Pai do Senhor, meu irmão, e ele disse assim, Pai do Senhor, varoa de Deus, minha irmã, o meu coração queimava e eu chorava. Eu cheguei em casa chorando, da Assembleia do Tempo Central até a minha casa. Porque aquele homem tinha me reconhecido como mulher de Deus. E eu cheguei em casa chorando naquela humildade. Eu acho que eu fico imaginando, irmãos, o Senhor diante de uma besteira, assim, uma coisinha dessa, né? Não vou dizer uma besteira, porque para mim até hoje, né, edificou tanto ali a minha fé. Sabe, eu fiquei, ele sabia que eu era mulher de Deus, nem falei. Mas, irmãos, foi algo tão simples que eu falei ao Senhor. E que diante daquela resposta, eu entendi que o Senhor, eu tive ali uma resposta de Deus, sabe? Eu tive ali uma resposta concreta na minha vida. E eu fiquei tão feliz, que eu disse, meu Deus, como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. E até hoje eu tenho isso no meu coração, sabe? Senhor, que aqueles que olhem para mim, não me vejam a mim. Não vejam eu, não me vejam capaz. Veja que eu sou capaz porque o Senhor está comigo. Porque o Senhor é em mim. Não sou eu, é o Senhor. Né? Então eu tenho derramado isso diante do Senhor até hoje. Vai fazer 12 anos. E eu tenho dito isso ao Senhor, eu tenho feito essa oração. Senhor, que quando o teu povo olhe para mim, quando o povo aí olhe para mim, veja o Senhor em mim. Porque, irmãos, Paulo ele vai nos dizer isso. Ele vai nos chamar, nos convocar a exalarmos o cheiro, o bom perfume de Cristo. Né? Então, que nós, com as nossas vidas, com o nosso proceder, exalemos o bom perfume de Cristo. Amém? Então, vamos louvar aqui o 577, já que a irmã ali pediu. 577 da harpa. Eita, Jesus, eu não sei acompanhar não, viu? Olha, eu vou louvar vocês que me acompanham aí, porque eu costumo dizer que eu não sou levita aqui, eu não tenho esse dom de louvar, né? Eu amo adorar o Senhor, Mas vocês que se virem aí para me acompanhar, porque eu não sei. Então, tenham paciência aí. Vamos lá. 577.
em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controla, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Oh, glória, Pai. Nos ensina, Senhor, a deixarmos tudo no altar. Oh, glórias, aleluia. Aqui eu já agradeço a minha rica e abençoada oportunidade em nome de Jesus. Desculpa aí, músicos.